Thiago, eu sou professor de ciência aqui da rede municipal. E como é que vocês estão? Joia, né? Hoje eu estou com vocês aqui para conversar um pouquinho sobre célula. Então nós vamos estudar um pouquinho sobre a célula. Para quem quiser acompanhar lá no caderno de atividades lá, tá na página 20 do caderno de atividade, pode acompanhar lá que tem uns exercíciozinhos lá para vocês fazerem, combinado? Vou contar um pouquinho sobre a história da célula então. O que é a célula? O que é isso que a gente fala? A célula do animal, a célula da planta. O que é essa célula? Olha, por definição, a célula é a menor unidade viva dos seres vivos. Existe uma única exceção que são os vírus. Então agora está falando muito do coronavírus, né? Os vírus são organismos acelulares, eles não possuem célula. Mas é exceção, e biologia é cheia de exceção, né? Agora, todo ser vivo, tirando o vírus, todo ser vivo tem célula. E a menor unidade viva do ser vivo é a célula, tá certo? Agora, é dentro da célula que é fabricada a energia para o ser vivo se manter vivo. Então a célula é muito importante, até porque a gente é formado por milhões e milhões de células, né? Agora, falando um pouquinho mais sobre essa estrutura celular, né? Como que a célula é ela é uma estrutura microscópica, tá certo? Então, você não consegue enxergar ela a olho nu. Se você pegar e tentar olhar, enxergar a célula, você não vai conseguir enxergar uma única célula, não. Para isso, é necessário o uso de um equipamento. O equipamento chama-se microscópio. Não é telescópio. Telescópio é para ver estrela, não é? Microscópio não. Microscópio é para você ver uma coisa que é muito pequena. Então as células, elas são observadas por microscópio. Então antes da invenção do microscópio, ninguém tinha visto uma célula. Só com a invenção do microscópio é que os cientistas passaram, né, a observar um monte de estrutura e viram que os seres vivos eram formados por um monte de estruturazinhas parecendo caixinhazinhas assim. E aí um dos cientistas resolveu publicar isso numa revista científica e deu o nome disso de célula. Então a gente tem até hoje esse nome, né, as células, como essa unidade básica dos seres vivos, tá certo? As células basicamente têm algumas estruturas que estão comuns a todas as células. Eu vou falar um pouquinho sobre essas estruturas. Olha só nessa imagem aqui que eu vou colocar. Aqui nessa imagem aqui, ó, a gente consegue ver uma célula típica. Né? Uma célula, basicamente, ela é formada por uma estrutura externa, como se fosse um pacotinho que envolve tudo que está dentro dela, que é a membrana plasmática. Esse pacotinho, ele é formado por um conjunto de substâncias que envolve proteínas e gorduras, lipídios, tá? Então é um pacote que envolve tudo que está dentro da célula. Então você tem essa parte externa, tá ali. Daqui para fora não é a célula mais, tá certo? Tá ali, ó, a membrana plasmática. Internamente, normalmente é a maior estrutura da célula, ela geralmente está na área mais central da célula, normalmente. Lembra que biologia, né, e ciência é cheio de exceção. Mas ali a gente tem um núcleo celular. Esse núcleo é como se fosse um pacotinho interno que dentro dele fica um material genético. Acho que todo mundo já ouviu falar de material genético, né? Material genético é o tal do DNA. Então, o núcleo da célula é o local da célula que fica o DNA. Tá vendo? Então você tem externamente a membrana plasmática, no centro normalmente a gente vai ter o núcleo onde fica o DNA. E do lado de fora aí você tem um monte de estruturas. Essas estruturas aí geralmente variam de célula para célula. Eu vou falar as principais estruturas. Por exemplo, uma das principais é uma estrutura muito pequenininha, chamada de ribossomo. O nome é estranho, né? Mas o ribossomo é o local da célula que é responsável pela fabricação das proteínas. Então, quando a célula precisa fabricar proteína, ela fabrica nessas estruturas pequenininhas ali, ó, que são os ribossomos. Então, olha o tanto de ribossomo que a célula tem. Ela tem esse monte de ribossomo que ela precisa fabricar um monte de proteína o tempo todo, não é? Além disso, a gente tem também
né? Aí não é em todas as células, né? Mas a gente tem uma estrutura que é muito importante chamada de mitocôndria. Olha, mitocôndria está ali, ó. A mitocôndria é uma estrutura que é responsável pela fabricação de energia. Então, sabe aquela história de você respira, o oxigênio entra dentro dos pulmões, dos pulmões passa para a corrente sanguínea e chega até as células, e esse oxigênio lá nas células vai ser responsável por um processo chamado de respiração celular. Essa respiração celular ocorre, a maior parte das etapas, dentro dessa estrutura chamada de mitocôndria. E ela é uma estrutura muito interessante, né? Tem um monte de história, tem pesquisador que acredita que a mitocôndria, na verdade, já foi no passado muito e muito distante uma bactéria que passou a viver dentro de uma célula maior e hoje você não consegue separar as duas mais, tá? Tem um monte de teoria para isso aí. E é uma estrutura muito importante porque é responsável pela fabricação de energia, tá certo? A gente também tem aqui, agora, né? Tem retículo endoplasmático liso, retículo endoplasmático rugoso, tem uma outra estrutura ali, olha lá, o complexo de Golgi ou complexo golgiense, que é uma estrutura interessante também, né? As coisas que são fabricadas dentro da célula, geralmente elas são armazenadas e endereçadas ali. Ela é como se fosse um almoxarifado da célula. Ali o que a célula produz é guardado e quando precisa ser levado para o lado de fora da célula, é ele que faz esse endereçamento, é ele que leva para fora da célula tudo que é produzido ali dentro, tá certo? Agora, vou mudar o slide aqui e colocar mais um aqui que é interessante, mostrando os diferentes tipos celulares. Olha lá, a gente tem uma célula mais simples de todas, que é a célula chamada de célula procariota. Essa célula ela é tão simples que nem núcleo ela tem. É uma célula anucleada, ela não tem núcleo, tá certo? Mas ela tem DNA, o DNA dela fica todo solto ali dentro dela. Ela não tem um espacinho, um pacotinho específico para colocar o DNA. Também não tem nenhum tipo de organela, ela não tem mitocôndria, não tem complexo de Golgi, não tem nada disso. Essa célula é muito simples e ela funciona bem. As bactérias possuem célula desse jeito aí. Todas as bactérias, a célula é desse jeito aí, a célula procariota. Aí eu tenho mais duas imagens ali só para ilustrar também. Uma célula eucariota animal e uma célula eucariota vegetal. Dá para ver que existem diferenças também entre células animais e células vegetais, né? Principal diferença, na célula vegetal tem a presença de uma outra estrutura chamada de cloroplastos. Você já deve ter ouvido falar de cloroplasto, clorofila, e aí, olha, fotossíntese, né? É a organela que é responsável pela fotossíntese. Então é ela que faz a captação da luz e a transformação da energia luminosa em energia para a célula sobreviver. Ela também possui uma parede externa, né? Essa parede dá resistência para a célula, então a gente vê, né? A madeira, ela é muito resistente. Madeira é feita aqui, ó, de parede celular de células vegetais, tá bom? Pessoal, então era isso que eu tinha para falar com vocês. Agora vocês têm algumas atividades para fazer aí, né? Então pega o caderno de atividade aí, faz as atividades lá. Abração para vocês e até a próxima. Tchau, tchau.